Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas pelo horário de Brasília. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo 12. Em que se dá fim ao conto da pastora Marcela com outros sucessos. Mal o dia começara a aparecer nas varandas do Oriente, nota do editor 1, metáfora usada no poema, já pelas varandas do Oriente, seu rosto Apolo mostrava. É isso. Quando dos 6 cabreiros, 5 se levantaram e foram despertar a Dom Quixote e perguntaram-lhe se estava ainda resolvido a ir ver o famoso enterro de Crisóstomo, que, sendo assim, eles lhe fariam companhia. Dom Quixote, que outra coisa não desejava, levantou-se e ordenou a Sancho aparelhasse o Rocinante e albardasse o burro com presteza, o que ele fez. E assim se puseram logo todos a caminho. Não tinham andado um quarto de lega, quando ao atravessarem uma senda, viram vir para ele obras de 6 pastores vestidos com pelicos negros e as cabeças coroadas com grinaldas de ciprestes e amargoso eloendro. E empunhavam cada um sua vara grossa, vindo no mesmo rancho 2 fidalgos a cavalo para a jornada, muito bem vestidos, e com 3 moços que a pé os acompanhavam. Logo que chegaram uns aos outros, saudaram-se cortesmente, de parte a parte, e perguntando-se mutuamente para onde iam. Souberam que todos eles iam para o lugar do enterro, e assim deram em caminhar de parceria. Um dos de cavalo disse para o companheiro: Parece-me, senhor Vivaldo, que havemos de dar por bem empregada a demora que tivermos em ver esse famoso enterramento, que bem famoso não pode ele deixar de ser, segundo as estranhezas por estes pastores nos têm contado, tanto do morto como da pastora sua homicida. Será que a pastora é homicida mesmo? Assim, acho eu também, respondeu Vivaldo. Não só por um dia gostara eu, senão até 4, pelo interesse de presenciar esta novidade. Perguntou-lhes Dom Quixote o que era que tinham ouvido de Marcela e Crisóstomo. Respondeu-lhe um dos caminhantes que de madrugada se tinham encontrado com aqueles pastores e, por os terem visto em roupas de tanto desconsolo, lhes tinham perguntado a razão por que iam daquela maneira. Contara-lhe um deles, encarecendo-lhe a estranha condição e formosura de uma pastora chamada Marcela, os amores de muitos que a requestavam, e a morte daquele Crisóstomo, a cujo saimento iam. Finalmente confirmou sem discrepância o mesmo que já o Pedro havia contado a Dom Quixote. Desta prática passou-se a outra, perguntando o que se chamava Vivaldo ao nosso fidalgo, por que motivo andava armado daquela maneira por terra tão pacífica. O exercício que professo, respondeu Dom Quixote, não me deixa jornadear de outra maneira. O bom passadio, o regalo e o descanso inventaram-se para os cortesãos mimosos, mas o trabalho, o desassossego e as armas fizeram-se para aqueles que o mundo chama cavaleiros andantes, dos quais eu, ainda que indigno, sou um, e o mínimo de todos. Apenas tal lhe ouviram, ficaram-no desde logo por desconcertado do juízo, e para examiná-lo melhor e reconhecer que gênero de desvario era o seu, tornou Vivaldo a perguntar-lhe
que vinham a ser cavaleiros andantes. Nunca leram vossas mercês, respondeu Dom Quixote, os anais e histórias da Inglaterra que tratam das famosas façanhas do rei Arthur, a quem geralmente em nosso romance castelhano chamamos o rei Artus. Nota do editor 2. Artus, o bretão, que defendeu nas montanhas a independência da sua nação. Então, defendeu a independência da Bretanha. Atualmente a Bretanha é território francês. Faz parte da França. E até onde eu saiba, não se fala independência da Bretanha. Mas, como eu não conheço lá a região muito bem, não posso garantir. Se você sabe alguma coisa sobre o assunto, coloque nos comentários abaixo. Chamamos o rei Artus, e de quem a tradição antiga é comum em todo aquele reino da Grã-Bretanha, que não morreu, mas sim que por arte de encantamento se converteu em servo e que, andando os tempos, há de outra vez reinar, recobrando seu reino e cetro, sendo por esta razão que ninguém é capaz de provar que desde então até hoje inglês nenhum tenha morto corvo. Pois bem, em tempo daquele bom rei, foi instituída aquela famosa ordem dos Cavaleiros de Távola Redonda. Nota do editor 3. Ordem cuja fundação se atribui a Arthur, assim chamada porque seus cavaleiros se assentavam em uma mesa redonda com o objetivo de não haver referências. Aí a pergunta, supondo que esse rei da Bretanha ele volte, será que ele tomaria o trono? Ou o que será que aconteceria? Se você tem alguma sugestão, coloca nos comentários aí embaixo. E ocorreram como pontualmente ali se conta, os amores de Dom Lançarote do Lago com a rainha Ginevra, sendo neles medianeira e sabedora aquela tão honrada Dona Quintonhona, donde procedeu aquele tão sábio romance e tão decantado em nossa Espanha de nunca fora cavaleiro, de damas tão bem servido, como fora Lançarote de Bretanha ribadiço. Nota do editor 4. Os amores de Lançarote e Ginevra eram bem conhecidos na Espanha. Eram conhecidíssimos na Espanha, pelas cópias manuscritas ainda antes de A Demanda do Santo Graal, 1515. Com toda a mais séria, tão doce e suave das suas amorosas e fortes façanhas, pois desde então se foi de mão em mão dilatando aquela ordem de cavalaria por muitas e diversas partes do mundo. Nela foram famosos e conhecidos por seus feitos o valente Amadis de Gaula, com todos os seus filhos e netos até a 5ª geração, o famoso Felismarte de Hircânia, o nunca assaz louvado Tirante o Branco, e quase já em nossos dias vimos, ouvimos e tratamos ao invencível e generoso cavaleiro Dom Belianes de Grécia. Nota do editor 5. Provável alusão aos anacronismos que contém esse livro. O que é um anacronismo? Se você sabe o que é um anacronismo, coloque nos comentários abaixo. Ora, aqui está, meus senhores, o que é ser cavaleiro andante. E o que referido tenho é a ordem da sua cavalaria, na qual, como também já disse eu, ainda que pecador, fiz profissão, e o mesmo que professaram os cavaleiros mencionados, professo eu também. Por isso ando por essas solidões descampados, buscando as aventuras, com ânimo deliberado de oferecer o meu braço
e a minha pessoa a mais perigosa que a sorte me deparar, com a ajuda dos fracos e necessitados. Em ajuda dos fracos e necessitados. Por tudo isso, acabaram os ouvintes de se inteirar na falta de juízo de Dom Quixote e da espécie de loucura que o dominava, do que os tomou a mesma admiração que a todos os que pela primeira vez a presenciavam. Vivaldo, que era sujeito muito discreto e de gênio alegre, para suavizar o fastio do pouco espaço que diziam lhes restava ainda para andar até a Serra da Sepultura, quis dar-lhe ocasião para que levasse por diante os seus desatinos e disse-lhe: Parece-me, senhor cavaleiro, que a profissão de vossa mercê é das mais apertadas que há no mundo, e persuado-me que nem a dos frades cartuchos é tão rigorosa. Tão rigorosa talvez não seja, respondeu nosso Dom Quixote, porém não necessária, duvido muito. Porque, se há de dizer toda a verdade, não faz menos o soldado que executa o que lhe manda o capitão do que o próprio capitão lhe ordena. Venho a dizer que os religiosos, com toda a paz e sossego, pedem ao céu o bem da terra, e nós, soldados e cavaleiros, executamos o que eles só querem, porque a defendemos com o valor do nosso braço e ao fio da nossa espada, não debaixo de teto, mas em campo descoberto, oferecidos em alvo aos insofridos raios do sol do verão e aos arrepiados gelos do inverno. Deste modo, somos ministros de Deus na terra, e braço pelo qual se executa no mundo a sua justiça. E como as coisas da terra e as concernentes a elas não se podem pôr em execução, senão suando, cansando e trabalhando excessivamente, seguem-se que os que a professam têm, sem dúvida, maior trabalho que os outros, que em sossegada paz estão pedindo a Deus que favoreça aos que podem pouco. Não quero dizer, nem pelo pensamento me passa, que é tão bom estado de cavaleiro andante, como de religioso na sua clausura. Só quero inferir que isso, que eu padeço, é sem comparação mais trabalhoso e aperreado, mais faminto e sedento, miserável, roto e bichoso, pois é certíssimo que os cavaleiros andantes passados contavam muitas aventuras ruins no decurso de suas vidas, e, se alguns chegavam a ser imperadores, pelo esforço do seu braço, a fé que bastante suor e sangue lhes custou, e se aqueles que a tais graus subiram houvessem faltado encantadores e sábios para os ajudarem, bem defraudados teriam ficado de suas esperanças. Desse parecer também eu sou, disse o caminhante, mas há uma coisa, entre outras muitas, que me destoa da razão nos cavaleiros andantes, e é que, vendo-se em ocasião de cometerem uma grande e perigosa aventura, em que a vida lhes vai num fio, nunca nesses apurados lances se lembram de encomendar-se a Deus, como qualquer outro cristão, a quem se encomendam é às suas damas, com tanta ânsia e devoção como se o Deus fossem elas, o que para mim cheira o seu tanto a coisa de pagão. Senhor meu, disse Dom Quixote, isso é que por maneira nenhuma pode deixar de ser assim, e mal iria o cavaleiro andante que outra coisa fizesse. Isso é já uso autorizado, e posse velha na cavalaria andalesca, a saber, que, se o cavaleiro andante, ao cometer algum grande feito de armas, tivesse a sua senhora diante, poria nela os olhos branda e amorosamente, como pedindo-lhe que o favorecesse no duvidoso transe em que se ia empenhar, e, ainda que ninguém o ouvisse, estaria obrigado a proferir palavras entre dentes
com as quais de todo o coração se lhe encomendasse, do que vemos inumeráveis exemplos nas histórias. Não se há de entender, por isso, que hão de deixar de encomendar-se a Deus, que tempo e lugar lhes ficam para o fazerem no decurso do conflito. Seja assim, respondeu o outro, mas ainda me fica um escrúpulo. Muitas vezes tenho lido que se travam ditos entre dois andantes cavaleiros, que de palavra em palavra se lhes chega a acender a cólera. Voltam os cavalos, tomam o campo e, para logo, sem mais nem menos, a todo o poder deles, tornam a encontrar-se no meio da corrida e encomendam as suas damas. Se encomendam suas damas. O que do recurso costuma resultar é que um cai pelas ancas do cavalo, passado de parte com a lança do outro, e ao outro sucede que, a não se agarrar às crinas do seu, não pudera deixar de vir também à terra. Não sei como o morto poderia ter aso para se encomendar a Deus no discurso de tão acelerado feito. Melhor fora que as palavras que na carreira gastou em se encomendar a sua cortejada as empregasse no que estava obrigado como cristão. E demais, eu tenho para mim que nem todos os cavaleiros andantes hão de ter damas a quem se encomendem, porque nem todos serão enamorados. Nisso é que vai o erro, respondeu Dom Quixote. Digo que não pode existir cavaleiro andante sem dama, porque tão próprio e natural assenta nos que o são serem enamorados, como no céu ter estrelas, e onde, com efeito, se viu numa história de cavaleiro andante sem amores? Nota do editor 6. Os estatutos da Ordem da Banda ordenavam que não houvessem cavaleiros sem dama. E se a dama falecesse, como é que ficava? Fica um mistério. Se os não tivesse, não fora tido por legítimo cavaleiro, senão por bastardo, e que entrou na fortaleza da dita cavalaria não pela porta, mas por alguma fresta como ladrão. Aí fica a pergunta. Supondo que a sua amada falecesse, como é que ficava? Como é que ele ficava? Deixava de ser cavaleiro? Se você sabe a resposta, coloca nos comentários abaixo. Apesar de tudo, replicou o campeiro, parece-me, se bem me lembra, ter lido que Dom Galaor, irmão do valoroso Amadis de Gaula, nunca teve dama em particular a quem pudesse encomendar-se. E nem por isso foi dito em menos conta. E foi muito valente, famoso cavaleiro, ao que respondeu o nosso Dom Quixote. Senhor meu, uma andorinha só não faz verão, quanto mais que eu sei que esse cavaleiro estava secretamente namorado e, demais, aquilo de querer bem a todas quantas lhe pareciam bem era gênio seu, e não lhe podia resistir. Mas, afinal de contas, averiguado está já que tinha só uma a quem fizera senhora ao seu alvédrio, e a quem se encomendava a miúdo, e muito secretamente, porque timbrava desse zudo cavaleiro. Não tem como verificar, isso é um mistério. Visto isso, sendo essencial que todo cavaleiro há de ser por força enamorado, disse o outro, também vossa mercê o é por ser da profissão, a não ser que vossa mercê capriche em ser tão de segredo como Dom Galaor. Com o maior empenho lhe rogo, em nome de toda a companhia e no meu próprio, nos digo nome, pátria, qualidade e formosura da sua dama. Ditoso se julgaria ela de que o mundo todo soubera que é amada e servida por um tal cavaleiro como vossa mercê parece. Aqui soltou Dom Quixote um grande suspiro e disse, não poderia afirmar se a minha doce inimiga gosta ou não de que o mundo saiba que eu a sirvo. Só posso dizer, em resposta ao que tão respeitosamente me pede, que o seu nome é Dulcinea,
sua pátria El Toboso em lugar da Mancha, e sua qualidade a de ser, pelo menos princesa, pois é rainha e senhora minha, sua formosura sobre-humana, pois nela se realizam os impossíveis e quiméricos atributos de formosura que os poetas dão às suas damas. Seus cabelos são ouro, e sua testa campos elíseos, suas sobrancelhas arcos celestes, seus olhos sóis, suas faces rosas, seus lábios corais, pérolas nos seus dentes, alabastro seu colo, mármore o seu peito, marfim as suas mãos, sua brancura neve, e as partes que a vista humana trazem cobertas, a honestidade são tais, segundo eu conjuro, que só a discreta consideração pode encarecê-las, sem poder compará-las. Estimaríamos saber a sua linhagem próspera e nobreza, replicou Vivaldo. Ao que Dom Quixote respondeu: não é dos antigos Curcios, Gaios e Escipiões romanos, nem dos modernos Colonas e Ursinos, nem dos monarcas e requesenes da Catalunha, nem dos rebelhas e vilanovas de Valência, palofoches, nusas, roscaberes, corrélias, lunas, alagões, urreas, fozes e gueras, de Aragão, cerdas, manriques, Mendoças e Gusmões de Castelo, Alencastres, Palhas e Meneses de Portugal, porém descendentes dos El Toboso de la Mancha, linhagem se bem que moderna, tal que pode dar generosa raiz às mais ilustres famílias dos vindouros séculos. E não me repliquem a isso, a não ser com as condições que pôs Servino ao pé do troféu das armas de Orlando, que dizia: ninguém as mova, que passar não possa com roldão em prova. Se bem que o meu sangue é dos ínclitos cachopins de Laredo. Nota do editor 8. Espécie de apelido proverbial das pessoas humildes de origem que querem ostentar orgulho de linhagem. É o que interpreta a clemência equivocadamente, pois trata-se de uma linhagem de Cantuábria, que já naqueles tempos se tornavam como arquétipo de famílias ilustres. Se bem que meu sangue é dos ínclitos cachopins de Laredo, respondeu o caminhante. Não me atrevi a confrontá-lo com o de El Toboso de la Mancha, ainda que, para dizer toda a verdade, semelhante apelido ainda até hoje não tenha chegado aos meus ouvidos. Apelido semelhante a esse, bem o podes dizer, replicou o cavaleiro, Dom Quixote. Com grande atenção, ia escutando todos os mais o diálogo dos dois, e até os mesmos cabreiros e pastores conheceram a excessiva falta de juízo de Dom Quixote. Somente Sancho que pensava ser verdade tudo o que o amo dizia, sabendo, aliás, quem ele era e tendo-lhe o conhecido de nascença. Em que punha alguma dúvida era crer naquilo da linda Dulcinea del Toboso, porque nunca tal nome nem a tal princesa lhe havia chegado a notícia, com ser El Toboso tão à beira da terra dele. Nessas práticas iam quando viram que na quebrada de 2 montes altos vinham 20 pastores, todos com peligos de lã preta e coroados de grinaldas, que pelo que, depois de reconhecerem, eram umas de teixo, outras de cipreste. Entre 6 traziam umas andas cobertas de muita diversidade de flores e ramos. Vendo aquilo, um dos cabreiros disse:
Os que ali vêm são os que trazem um corpo de Crisóstomo, e ao pé daquela montanha é o lugar onde ele ordenou que o sepultassem. Deram-se, portanto, pressa em chegar, e foi a tempo, que já os que vinham tinham posto as andas em terra e 4 deles estavam cavando a sepultura ao lado de uma penha. Receberam-se uns aos outros cortesmente, e logo Dom Quixote e os que vinham com ele se puseram a considerar as andas, e nelas descobriram, amantilhadas com flores, um defunto vestido de pastor, de idade ao parecer de 30 anos, que apesar da morte mostrava que em vida havia sido de rosto formoso e disposição galharda. A roda de si tinha nas mesmas andas alguns livros e papéis, uns abertos e outros fechados, e tantos que aquilo contemplavam, como os que abriam a cova, em todos os mais que ali estavam, guardavam um maravilhoso silêncio, até que um dos que trouxeram o morto disse para o outro: repara bem, Ambrósio, se será aqui o lugar que disse Crisóstomo, pois quereis que tão pontualmente se cumpra o que determinou. É este mesmo, respondeu Ambrósio, que muitas vezes aqui me contou o meu desditoso amigo a história da sua desgraça. Aqui me disse ele que viu pela primeira vez aquela inimiga mortal da raça humana, e foi também aqui que pela primeira lhe declarou seu pensamento tão honesto como enamorado. E aqui, finalmente, foi a última vez que Marcela o acabou de desenganar com seu desdém, de modo que terminou a tragédia da sua vida miserável. Por aqui foi, em memória de tantas desditas, que ele determinou depositar-se nas entranhas do eterno esquecimento. Voltando-se para Dom Quixote e para os assistentes, prosseguiu dizendo: este corpo, senhores, que estáis vendo com olhos piedosos, foi depositário de uma alma em que o céu encerrou infinita parte das suas riquezas. Esse é o corpo de Crisóstomo, que foi único em engenho, único em cortesia, extrema em gentileza, fênix da amizade, magnífico sem senão, grave sem presunção, alegre sem baixeza, e finalmente primeiro em tudo, que é ser bom, e sem segundo em tudo que é ser desafortunado. Quis bem, foi aborrecido, adorou, foi desprezado, rogou a uma fera, importunou a um mármore, correu atrás do vento, deu braços à solidão, serviu ao desagradecido e alcançou por fim ser despojado da morte no meio da carreira de sua vida, a qual deu fim uma pastora, a quem ele procurava eternizar para que vivesse na memória das gentes, o que a bem poderia mostrar esses papéis que estáis vendo, se ele me não tivesse encomendado que os entregasse ao fogo logo que seu corpo tivesse sido dado à terra. Maior rigor e crueldade usareis vós com eles, disse Vivaldo, que o mesmo dono, pois não é justo nem acertado se cumpra a vontade de quem ordena, que é tão fora de todo discorrer assinado e errado andaria Augusto César, se consentisse em que se executasse o que o divino Mantuano tinha recomendado no seu testamento. Mantuano, nota editor 9, Virgílio. Acho que vocês lembram de Virgílio no livro anterior, Divina Comédia. Se vocês lembram, coloquem nos comentários abaixo. Portanto, senhor Ambrósio, já que dais o corpo do vosso amigo à terra, não queiras dar também seus escritos ao esquecimento. Ele ordenou como agravado
o que não é bem que vós comprais por indiscrição. Fazei antes, dando a vida a esses papéis que fiquem para todo sempre lembrando a crueldade de Marcela, para exemplo aos que vierem, que se apartem e fujam de cair em semblante desapenhardeiros. Eu e quantos aqui somos, já sabemos a história desse vosso enamorado e atribulado amigo, assim como sabemos a vossa lealdade à ocasião da sua morte e a sua última vontade. De toda essa lamentável história, se pode concluir quanta não foi a crueza de Marcela, o amor da sua vítima, o extremo do vosso bem-querer e o fim a que vão dar aos que a rédea solta correm pela senda, que o amor desvairado lhes abre diante dos olhos. Ontem à noite soubemos a catástrofe de Crisóstomo, e que neste lugar havia de ser enterrado. E assim, por curiosidade e lástima, deixamos o caminho em que íamos, e assentamos em vir ver por nossos olhos o que tanto nos tinha consternado quando o ouvimos. E em paga nesta paixão e do desejo que em nós outros nasceu de remendarmos o que pudéssemos, te rogamos, ó discreto Ambrósio, ao menos eu te suplico da minha parte, que deixando de abrasar esses papéis, me consintas levar algum deles. Sem esperar a resposta do pastor, estendeu a mão e tomou algum dos quais mais perto lhes estavam. Vendo aquilo, Ambrósio disse: por cortesia, senhor meu, consentirei que fiquei com os que tomaste, mas cuidardes que hão de deixar de arder os que restam, é pensamento vão. Vivaldo, que desejava ver o que os papéis rezavam, abriu algum deles, e viu que tinha por título Canção Desesperada. Ouviu o Ambrósio e disse: este é o último papel que o sem-aventura escreveu, e para que vejais, senhor, o extremo em que eu tinha as suas desgraças, lede-o de modo que sejais ouvido, bem vos dará tempo a demora de abrir a sepultura. Da melhor vontade o farei, respondeu Vivaldo, e como todos os circunstantes tinham o mesmo desejo, puseram-lhe em derredor, e ele, lendo em voz clara, viu que falava assim: bom, por hoje é só. Amanhã vocês vão descobrir o que ele disse. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para mais um vídeo. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã, 19 horas, com mais um vídeo e tchau!